primeiro lugar, o contrato social é um acordo de vontade, é contrato. Até aí, nada de diferente, nada de surpreendente. Mas só que os contratos parasociais, eles carregam consigo uma ideia que é um acordo de vontades feito por pessoas especiais. Que pessoas que podem fazer um contrato parasocial? Acionistas, sócios de uma mesma companhia, sócios de uma mesma sociedade. E que justamente nessa qualidade de sócios e acionistas vão estar procurando fazer esse contrato. Mas fazer esse contrato para quê? Para buscar regular a influência que esses sócios, esses acionistas, vão exercer sobre a companhia, sobre a sociedade. Então, meus amigos, contratos parasociais podem ser definidos como acordos de vontade feitos pelos acionistas para influírem na administração de uma companhia ou regularem o seu próprio relacionamento na qualidade de acionistas. Não se preocupem, porque eu trouxe logo aqui na sequência alguns exemplos de contratos parasociais, quando essa ideia de influência e essa ideia de regulação do próprio relacionamento vão ficar muito próximas, vão ser bem visíveis. Eu acho que isso auxilia a compreensão. Só que, antes disso, eu queria só gastar uns segundos no entendimento um pouco dessa palavra parasocial. Palavra não muito próxima, não muito presente no nosso estudo aqui no Brasil, mas que, quando compreendida, ela explica muito o que está por trás do contrato parasocial. Parasocial, em primeiro lugar, ele traz consigo a ideia de algo extra-societário, no sentido de assim, algo feito fora da sociedade. Ele não é feito como um estatuto que vai ter que contar, ao menos, com a participação ou com a possibilidade de participação de todos os acionistas. Ele é feito do lado de fora. Ele é feito apenas por alguns dos acionistas de uma companhia. E são exatamente esses acionistas que vão procurar regular a influência que eles vão exercer na companhia. Mas o parasocial, na verdade, ele está querendo trazer a ideia de relação. Então, algo feito do lado de fora, porém relacionado com a sociedade, com a companhia. Portanto, essa ideia de extra-societários carrega consigo a ideia de algo feito por fora da sociedade, mas a ela relacionado. E lembrando que se eu faço do lado de fora da sociedade, eu não estou obrigado a trazer, ou pelo menos contar com a participação de todos os acionistas. Falei antes e repito, não se preocupem que com os exemplos que eu trouxe dos acordos de acionistas, tudo isso vai ficar bem claro. Ao menos essa é a minha intenção. Agora, como que a gente trabalha um pouco essa ideia de influência na sociedade? Se eu estou falando de influência, necessariamente eu tenho que estudar o voto que o acionista vai dar dentro da sociedade. O voto que vai determinar o sentido, o caminho que a sociedade vai seguir dali para frente. Então, o contrato parasocial, para influir na sociedade, a partir dessa ideia do voto, ele funciona como um combinado, um acordo de vontades prévio a uma deliberação social. Imaginem que alguns acionistas de uma mesma empresa chegam e combinam que, para determinados assuntos, que na cabeça deles é importante, eles vão dizer que antes de qualquer deliberação social, eles vão se reunir, eles vão tentar chegar numa maioria entre o grupo, e é essa maioria que vai existir entre o grupo que vai se mostrar presente na Assembleia. Novamente, não se preocupem que com os exemplos isso vai ficar bem claro. Quando eu disse situações importantes, imagine um grande negócio, uma fusão entre duas empresas, uma mudança no objeto, abertura de filiais em outros estados ou fora do Brasil, eventos importantes e que os acionistas, as pessoas que aportaram recursos em uma companhia, assuntos que eles desejam ver regulados de antemão. Nesse outro slide, eu começo a trazer os exemplos, mas ainda não são esses que eu estou me referindo. Vamos imaginar uma companhia que tenha 5 acionistas detendo 12% das ações cada uma. Vamos imaginar que desses 5 acionistas, só do total de 60, nós já sabemos que 60% das ações estão nas mãos de 5 acionistas. Com 12% das ações cada uma. Vamos imaginar que esses 5 acionistas celebram um contrato parasocial. Então, eu tenho um contrato feito por acionistas representando 60% do capital. É muito fácil visualizar que a vontade desses 60 vai prevalecer em relação à vontade da totalidade dos acionistas. Mas o aspecto estratégico dos contratos parasociais, ou dos acordos de acionistas do Brasil, está justamente nessa ideia de que
o voto que será dado na Assembleia pelos 5 vai ser o voto que vai ser o voto previamente determinado pela maioria entre os 5, que no nosso exemplo de 5 com 12 representa a vontade de 3 acionistas. Então, no nosso caso, 3 acionistas representando 36% das ações vão conseguir obrigar outros 2, com isso chegar a 60% dos votos e fazer toda a companhia e todos os demais acionistas aceitarem ou ao menos serem obrigados a aceitar a vontade que foi determinada.